Fala tropa, tô na área para trazer as análises dessa terça-feira de Liga dos Campeões, terça-feira de Inter de Milão e Barcelona. Um dos jogos, se não o jogo mais esperado, né, dessa semifinal. Porque, cara, o primeiro jogo reservou pra gente algo absurdo, né, velho? Um 3-3, assim, jogaço, com golaços, né? Pô, a gente pega os dois gols ali da Inter, golaços, né? Você pega os gols do Barcelona, pô, jogadaças, golaços. E o jogo foi muito bom, né, velho? O jogo foi muito bom, então o mundo inteiro tá ansioso para ver esse jogo da volta, como é que vai ser. E eu vou compartilhar algumas apostas aqui nesse jogo. Algumas apostas, tá? Porque nós temos boas oportunidades aqui para esse Inter e Barcelona, esse jogo da volta. Muito pelo que os dois times apresentaram no jogo de ida, né? E pelo que eu acredito que a postura que vai ser aqui. Mas já eu vou falar desse jogo. Além disso, teremos Libertadores, Botafogo, São Paulo, Fortaleza em campo. Teremos Sul-Americana com Corinthians. Vou comentar aqui com vocês. Vamos lá. Hoje o dia tem poucos jogos, mas são jogos excelentes para a gente poder trabalhar. Vou começar aqui com os jogos que eu selecionei favoráveis para o mercado de gols, tá? E um dos jogos que eu selecionei para o mercado de gols vai ser o Bucaramanga contra o Racing, beleza? Cara, esse time do Bucaramanga me surpreendeu muito mesmo. Não conhecia, né? E fizeram bons jogos pela Libertadores, né? Em casa empatou com Fortaleza 1-1. Aí veio aqui, teve contra o Racing, venceu, né? Fora de casa por 2-1. Teve contra o Colo-Colo, chegou a estar vencendo por 3-1, acabou tomando 2 gols ali no segundo tempo, no final do Colo-Colo, né? Mas nessa Libertadores se mostrou ser um time muito organizado, um time muito bom, tá? Esse time do Bucaramanga, muito bom mesmo. E o Racing a gente sabe que é um time também bem ofensivo, perdeu algumas peças para essa temporada, né? Mas continua sendo um time bem ofensivo, um time muito bom. O primeiro jogo entre eles foi um 2-1 para o Bucaramanga. Eu vejo um cenário muito parecido para esse jogo na Colômbia, tá? O Bucaramanga aproveitou os contra-ataques que o Racing cedeu, e o Racing é esse tipo de equipe que cede contra-ataques, e eu acredito que vai ser um jogo de muita trocação, até porque os dois precisam e querem buscar o resultado, né? Ninguém vai jogar aqui e vai entrar a campanha e empatar. Por isso que esse over 1,5 eu vejo com bons olhos. Só que essa aposta aqui eu não fiz no pré-jogo. Eu vou levar para o ao vivo, tá? E o que é que eu recomendo para vocês? Esperem essa odds valorizar. Qual é a valorização dessa odds? E dependendo de como esteja o jogo, você pode estar fazendo essa entrada nessa bet do over 1,5. Aí teremos também Série B, Atlético Clube contra o Vila Nova. E, cara, o Atlético Clube é um dos times da Série B que vem sofrendo, né? Me surpreendeu negativamente, tá? Esse time do Atlético Clube. Em 5 jogos, tem 4 derrotas, 1 vitória, fez 5 gols e tomou 12. Cara, eles têm uma média de mais de 2 gols marcados, sofridos por jogo, tá? Esse time do Atlético Clube. E o Vila Nova é um time extremamente organizado, que começou muito bem e tem uma média de pelo menos 1 gol marcado por jogo, né? Então, devido a isso, devido a essa defesa ser bem ruim do Atlético Clube e o Vila Nova ser um time organizado, tá? Organizado, eu gosto de estar a favor do gol do Vila Nova, para o Vila Nova marcar um gol. Inclusive, é uma aposta que eu compartilho aqui com vocês, está pagando 1,55, tá? Na MC Games. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá pagando muito bem, 1,55 para o Vila Nova marcar um gol. E eu gosto bastante disso, visto que, como eu falei, né, a média de gols sofridos do Atlético Clube tem sido muito alta. Tomou gol do Volta Redonda, do Chapecoense, 4 do Criciúma, 2 do CRB, 4 do Atlético Goianiense. Tá? Então, assim, na Série B, meu amigo, vem tomando gol demais. E 4 gols do Atlético Goianiense, 4 gols do Criciúma. E o time do Vila Nova, como eu falei, é um time bem organizado. Tá? Por isso que um gol dele está pagando muito bem, visto que o Atlético Clube tomou gol em todos os jogos, até de equipes inferiores. E o Corinthians, que vai enfrentar o América de Cali. O Corinthians que está buscando também a classificação. Dorival chegou, né, e já mudou a cara do time, ganhou do Novo Horizontino, venceu do Internacional. Óbvio que o jogo do Internacional tem sua particularidade, eu gosto sempre de separar as coisas. Eu sei que o corintiano está muito empolgado, né, porque marcou 4 gols ali no Internacional, mas o jogo não foi tão fácil quanto parece, né? O Corinthians saiu na frente, fez o gol, depois o Corinthians tomou 2 gols. É um time que sofre muitos gols, esse time do Corinthians ainda, tem sérios problemas defensivos. O jogo estava lá e cá no segundo tempo, o Corinthians estava jogando bem, mas aí veio a expulsão do Bruno Henrique do Internacional e a Internacional ficou com a menos.
ainda faltando ali 30 minutos do segundo tempo para o Corinthians, tá? E aí, obviamente, o Corinthians cresceu no jogo, a torcida inflamou muito, né? A torcida estava numa sinergia muito massa com o time, mas essa expulsão determinou muito esse resultado, tá? Determinou muito esse resultado. E para mim, o Bruno Henrique tomou um cartão amarelo, o Roger não substituiu ele. O segundo cartão amarelo, cara, para mim o VAR deveria ter chamado, depois que o juiz deu, né, para poder cancelar esse segundo cartão amarelo, de verdade, porque gerou a expulsão. Porque o Bruno Henrique nitidamente não tocou, né, no jogador do Corinthians. E aí acabou sendo expulso o Bruno Henrique. E isso determinou realmente o futuro da partida. O Corinthians amassou. Teve um pênalti, né, a favor do Corinthians. O Corinthians acabou virando a partida, empatou, virou a partida. E aí no finalzinho do jogo o Coronado foi lá e fez um 4-2 no último lance ali, nos acréscimos, né? E o pênalti que o Corinthians dá virada foi o pênalti nos acréscimos também. Um pênalti que é duvidoso, mas tudo bem, eu marcaria pênalti também. Mas aí, velho, quando a gente olha o resultado do Corinthians, 4-2, a gente olha, caraca, o Corinthians amassou. Não foi desse jeito, tá? Não foi desse jeito. O Corinthians ainda tem sérios problemas defensivos. E o América de Cali é um time que contra-ataca muito bem. Então, eu gosto de estar de olho aqui no mercado de gols, tá? No over 1,5, para mim é uma boa opção, tá? O over 2 também é uma boa opção, mas eu gosto de estar de olho para sair pelo menos 2 gols, beleza? O over 2 a gente tem essa vantagem de tipo, se sair 2 gols é reembolso, se sair 3 é green, beleza? O 2,5 é muito arriscado, eu não recomendo, mas eu gosto de olhar para esse cenário de gols porque os jogos do Corinthians vêm proporcionando isso pra gente, tá? Eu vou falar dos jogos agora principais e já compartilhar algumas apostas aqui, mas eu estarei acompanhando no ao vivo o jogo do CRB contra o Cuiabá e o jogo do Fortaleza contra o Colo-Colo, tá? São 2 jogos que eu vou estar acompanhando no ao vivo, porque para mim são jogos extremamente equilibradíssimos aqui, e pode caminhar para qualquer lado. Falando logo aqui de São Paulo e de Botafogo, eu vou compartilhar uma aposta aqui para vocês, uma dupla. O São Paulo vai enfrentar o Alianza Lima. O primeiro jogo no Morumbi foi um 2-2. O São Paulo saiu na frente com 2-0 e depois sofreu um empate, né? O São Paulo deu mole demais nesse jogo. O Zubeldia, na verdade, errou na alteração e isso complicou muito a vida do São Paulo. Mas nitidamente o São Paulo é o melhor time desse grupo, né? Deixa eu ver se vai aparecer aqui a classificação, não está aparecendo. Mas nitidamente o São Paulo é o melhor time desse grupo, é o time mais forte, é o time que se defende melhor. E o Zubeldia é um copeiro, ele sabe jogar a Copa, ele sabe se defender muito bem. O grande problema do São Paulo tem sido a quantidade de empates, né? Um time que empata muito, mas que é um time organizado, que é um time que se defende bem, isso aí ninguém tem dúvidas. E esse time do Alianza Lima é um time que sofre muito com os contra-ataques. Então, o São Paulo vai poder contra-atacar e vai ter os contra-ataques ao seu favor. É um time com a idade também muito avançada, esse time do Alianza Lima. Então, vale a pena ficar de olho aqui no empate ou São Paulo. Eu gosto do empate ou São Paulo, tá, para esse jogo. E o empate o São Paulo está pagando em 30 e eu gosto do empate anula Botafogo. O Botafogo vai enfrentar o Carabobo, a gente sabe que é a equipe mais fraca do grupo, né? E o Botafogo teve dificuldade para vencer o primeiro jogo. Vale lembrar que o Botafogo ganhou por 2-0, mas os 2 gols foram nos acréscimos. Mas o Botafogo precisa dessa vitória, né? É vida ou morte essa vitória para o Botafogo, a verdade é essa. Porque o Botafogo só tem realmente uma vitória na Libertadores, foi contra o Carabobo, né? Teve a derrota para o Estudiantes de La Plata, teve a derrota aí teve a vitória do Carabobo e teve a derrota para a Universidade do Chile. Então a Universidade do Chile vai enfrentar agora o Estudiantes, né? E aí o Botafogo vai precisar vencer o Carabobo, porque esses 6 pontos é muito importante contra o Carabobo, contra a pior equipe do campeonato. Então, esse jogo é muito importante para o Botafogo, mas como o jogo é fora de casa e o Botafogo não vive um bom momento, né? A gente teve ali a lesão do Savarino, a lesão do Barbosa, a gente vai com o empate anula, tá? Eu recomendo o empate anula. Então, o empate anula Botafogo com o empate ou São Paulo, para mim, uma dupla muito boa, uma dupla excelente. Agora vamos para o principal jogo do dia dessa terça-feira, Inter de Milão e Barcelona. Cara, esse jogo é 50-50, não tem para onde correr, tá? É um jogo equilibradíssimo, são 2 equipes que proporcionaram um jogo espetacular na ida, né? A Inter de Milão com sua proposta muito clara, muito definida, que é jogar com bloco baixo e explorar os contra-ataques com muita velocidade, né? Com a transição muito rápida, com Barella, com os 2 alas, né? O Thuram com o Dumfries e do outro lado de Marco. Então,
A Inter é esse o estilo de jogo da Inter e todo mundo sabia que ia ser um jogo de muita trocação, né? Todo mundo sabia que o Barcelona iria ter a bola e iria pressionar a Inter de Milão e que a Inter de Milão ia fazer essa transição muito rápida. O que ninguém esperava foi que com 30 segundos de jogo a Inter de Milão conseguisse o gol. E depois, com menos de 15, 20 minutos, já estava 2-0 para a Inter de Milão. Por quê? 2 gols da Inter de Milão que marcou contra o Barcelona foi de bola aérea, que é uma grande dificuldade do Barcelona que o Barcelona tem. Isso também é nítido, todo mundo sabe, o time é muito baixo. Então, isso surpreendeu. Só que a força do Barcelona, a força desse time, de não desistir, tem craques, né? Lamine Yamal, Rafinha, Pedro, e de não desistir, cara, o Barcelona foi buscar ainda no primeiro tempo o empate. Então tava perdendo por 2-0, empatou 2-2. Por pouco não virou ainda no primeiro tempo. Começou o segundo tempo, a Inter melhorou muito, conseguiu encaixar a marcação ali no Lamine Yamal, parar o Lamine Yamal, conseguiu fazer um gol de bola aérea. E aí o Barcelona foi lá, empatou logo em seguida e ficou aquele jogo de muita trocação, né? Foi um jogo muito aberto mesmo. A Inter tem um grande desfalque para esse jogo, que é o Lautaro Martinez. O Barcelona tem um grande desfalque para esse jogo, que é o Koundé e o Balde, que também já estava lesionado. O Barcelona tem a volta do Lewandowski, que se recuperou em tempo muito rápido, né? E vai ter a volta do Lewandowski, porém o Lewandowski deve começar no banco e ser uma opção para o segundo tempo, que é uma boa opção. E, cara, aqui na Itália, para mim, o jogo continua sendo 50-50, tá? Mas eu coloco um leve favoritismo para o Barcelona por conta da genialidade. A Inter de Milão é um excelente time, é um time coletivamente muito forte, mas não tem uma genialidade como tem o Barcelona, que é o caso do Yamal, que pode resolver qualquer jogo, tá? Então eu coloco um leve favoritismo para o Barcelona e a casa de aposta também coloca, né? Não é à toa que a Inter está pagando 3 e o Barcelona está pagando 2,15. Mas em termos de classificação eu vejo esse jogo 50-50. Sendo bem sério para vocês, 50-50. Você sabe que eu sou Barcelona, torço muito para o Barcelona, mas é um jogo 50-50. Dito isso, né? Qual é a minha recomendação aqui de aposta e o que é que eu vou fazer? Eu vou explorar outros mercados, que é o mercado de jogadores, tá? Por exemplo, algo que eu vejo nos jogos do Barcelona e algo que também aconteceu no jogo passado, em relação a desarme de jogadores, é o Pedro e o De Jong, né? O meio campo do Barcelona, principalmente esses dois, são extremamente exigidos, principalmente por conta da transição rápida da Inter de Milão. Então, como o Barcelona joga com bloco alto, né, e vai jogar assim novamente, o cenário do jogo eu acredito que vai ser o mesmo do primeiro. Então, o meio-campista, tanto o Pedro quanto o De Jong, eles que dão o primeiro combate a partir do momento que o Barcelona perde a bola, né, que a Inter começa a fazer a transição. Então, eles são responsáveis por isso. Por isso que o Pedro e o De Jong são jogadores que desarmam muito no Barcelona, tá? Desarmam muito no Barcelona. Então eu gosto do desarme do Pedro, do desarme do De Jong, e do lado da Inter eu gosto do desarme do Bastoni, porque é o cara que vai cobrir ali o Di Marco, que vai ajudar o Mkhitaryan para marcar Yamal, para também marcar o Pedro e até mesmo o Dani Olmo quando avança ali, né? Quando avança ali. Então o Bastoni é esse cara, Então eu gosto do desarme desses 3 jogadores, é uma opção para vocês, tá? Uma bet que eu fiz no jogo de ida, tá? Que eu gosto também de olhar para o jogo aqui da volta, é pro Rafinha para dar um chute no gol e pro Yamal para dar 2 finalizações. São os 2 principais jogadores do time hoje. E bateu com tranquilidade, com certa tranquilidade no jogo passado, e eu acredito que aqui ele deve bater novamente, tá? Um chute no gol do Rafinha, 2 chutes 2 finalizações do Yamal, independente seja no gol ou não, beleza? Então também é uma opção que eu gosto bastante. E aí outra opção também que dá para trabalhar bastante é os escanteios do Barcelona, né? Para o Barcelona fazer pelo menos 3, 4 escanteios, é algo que é constante do Barcelona, tá? Fazer ali 3, 4 escanteios no jogo, todo jogo, né? Pelo estilo de jogo, principalmente contra a Inter. E outro mercado também que eu gosto de estar de olho do Barcelona é finalizações no gol, para ele fazer pelo menos 4 finalizações no gol é interessante. Então, isso também é uma boa opção, tá? Para o Barcelona fazer 4 finalizações no gol e também 4 escanteios. Isso também é uma boa. E agora a aposta de torcedor, né, compartilhando aqui com vocês também, é o empate anula, tá? O empate anula, eu vejo com bons olhos esse empate anula Barcelona, mas é uma aposta arriscada, tá? É uma aposta arriscada, como eu falei aqui, é uma aposta mais pro lado do torcedor, beleza? Mas esses outros mercados, né, mercados de
de jogadores, para mim, é excelente. Galera, lembra de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e vamos para cima.